Bom, gente, boa noite a todo mundo. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje para falar de um assunto tão difícil e tão complexo. Desde já agradeço a presença de todo mundo. Sei que foi uma convocação, mas isso também tem razão de ser, porque o assunto que a gente vai falar hoje, ele é muito espinhoso, né? Ninguém quer falar sobre isso. Então, se fosse só um convite, eu garanto que não ia ter quase ninguém presente. Então, por isso a convocação. Mas precisamos falar também de assuntos incômodos, né? Precisamos colocar luz em assuntos difíceis, porque só colocando luz, só conversando sobre eles é que a gente consegue combatê-los. Então, por isso a importância. De toda forma, agradeço muito a todos que estão aqui. O abuso sexual de crianças e adolescentes é uma pandemia silenciosa. Os crimes sexuais têm em comum a invisibilidade e o fato de serem um problema estrutural da sociedade. Falar em abuso sexual contra crianças e adolescentes é um assunto incômodo, como é, né? E dá vontade de ficar bem longe. Mas a gente sabe que a gente só consegue combater um problema, se nós encararmos ele de frente. A gente precisa dar um basta nessa violência sexual contra crianças e adolescentes. Precisamos chegar o mais próximo possível e falarmos o mais abertamente possível sobre isso. Só assim a gente conseguirá combater e também prevenirmos, né, o problema. O problema é tão sério, tão sério, tão sério, e os números só aumentam. De 2015 a 2021, foram notificados quase 203 mil casos de abuso sexual contra criança e adolescente no Brasil. É muita coisa, gente, é muita coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Segundo o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 3 meninos ou meninas são abusados a cada hora no Brasil. É estarrecedor o número. Lembrando que 51% desses abusos são cometidos, as vítimas são crianças de 1 a 5 anos. 51% desse número que eu acabei de falar. Então, não dá para falar que é porque adolescente hoje está tão difícil, usa cada roupa. Então, como é que não vai ser abusada? Primeiro que a vítima nunca tem culpa. Quem tem culpa é o abusador. E esse número de 51% dos casos ser de crianças de 1 a 5 anos, cai por terra qualquer tipo de falácia, né, que a culpa seria da vítima. Existem dados, e isso é o maior problema, é a subnotificação. O que é a subnotificação? Os casos que chegam para as autoridades é o mínimo do mínimo. Existem dados que sugerem que só 7,5% dos casos chegam às autoridades. Então, esses quase 203 mil casos até 2021 equivalem a 7,5% dos casos. E os outros 92,5%? Estão aí. Está entre a gente. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 70% dos abusos ocorrem na casa da vítima. Quer dizer, mais de 70%. O lar, que deveria ser um lugar de abrigo, de acalanto, um refúgio mesmo, né? As crianças estão sendo abusadas. A gente precisa fazer alguma coisa. É extremamente alarmante, levando em consideração justamente que como que a gente vai admitir que o lar é o lugar mais perigoso para as nossas crianças e adolescentes? Não dá para admitir isso. A gente precisa fazer alguma coisa. E esse também é outro dado mais do que alarmante. Cerca de 70% das vezes, o abusador está dentro de casa.
E aí é o problema. E aí é o problema. Por mais chocante, o problema está aí. Minas Gerais registrou, em 2023, 3.420 estupros consumados contra criança e adolescente. Estupro é a relação sexual, enfim. O abuso, ele não acontece só pelo estupro. Quando vem aquela situação que, só passou a mão, isso é abuso. Passar a mão no peito, passar a mão na bunda, passar a mão nos órgãos genitais, isso é abuso. Não é só estupro que é abuso, não. Então, precisamos ficar atento a isso. Na comarca de São Domingos do Prata, e aí englobando os 3 municípios, né? Goiabal, Dionísio e o próprio Prata, de julho a dezembro de 2024, foram realizados 16 depoimentos especiais. E o que é o depoimento especial? O depoimento especial é quando, depois da denúncia, normalmente chega para o delegado, o delegado vai pedir para que essa criança seja ouvida no fórum uma única vez. E aí isso é chamado de depoimento especial. E o depoimento especial, ele é feito a criança com a assistente social, fica numa sala só os 2, e numa outra sala ficamos eu, o promotor e o advogado de defesa. Então isso é considerado depoimento especial. Também pode ser feito por mim, o depoimento especial. Eu tenho certificação para fazer, eu tenho capacidade para fazer. Já fiz muitos, inclusive, porque aí se a criança ou adolescente virar e falar, não, eu não quero falar com o assistente social, eu quero falar diretamente com a juíza, eu mesma faço o depoimento. Então, é um depoimento mais humanizado. Não é igual era antes, é um relato aberto da criança, não são perguntas de sim ou não, então é mais humanizado. Então, de julho a dezembro, foram realizados 16. E por que eu coloquei julho a dezembro? Foi quando eu entrei na comarca. Então, eu comecei a pegar a hora quando eu entrei. E quando eu entrei na comarca, eu comecei a fazer reuniões com a rede, com o Conselho Tutelar, com o CRAS, justamente para atacar essa questão da criança ser ouvida uma vez só. Porque, normalmente, quando a gente chega em comarca nova, e antigamente era assim, a lei de depoimento especial, ela é mais nova, ela é de 2017. Antigamente, a criança era ouvida para quem ela escolhia, depois para a mãe, depois para a polícia militar, depois pela polícia civil, depois pelo promotor, e só aí que chegava no fórum. Isso revitimiza demais, porque ela tem que viver aquele trauma toda vez que ela conta. Então, por isso que hoje a gente prima por ela ser ouvida uma vez só e o mais rápido possível. A gente tem conseguido, eu tenho, junto com o apoio do Conselho, da rede como um todo, do Conselho Tutelar, do delegado, doutor Rafael, da Polícia Militar, que também é parceiraça, com esse apoio, a gente está conseguindo ouvir a criança de 15 a 20 dias depois da denúncia. Então, está sendo muito célere. E isso, para a gente, é muito, muito, muito importante. E o objetivo todo é evitar justamente essa revitimização dessa criança e adolescente. E os números que eu acabei de falar agora, eles dimensionam, mas eles não conseguem traduzir a dor dessa criança e desse adolescente. Gente, e é uma dor para a vida inteira, é um trauma para a vida inteira. Não tem essa de que criança esquece. Normalmente, quando a criança foi abusada na infância, quando a mulher chega na fase adulta, fase sexual, vem tudo à tona. Às vezes a mulher não consegue se relacionar com mais ninguém. Isso quando ela não consegue sobreviver. Né? Então, é muito sério. Quem sobrevive não esquece. Não esquece nunca mais, não dá para esquecer. O abuso sexual é a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual.
é quando um adulto ou adolescente mais velho usa uma criança ou adolescente no intuito de obter prazer sexual. O abuso ele pode ocorrer em qualquer lugar e em qualquer classe social. Vamos desmistificar aquela ideia de que abuso sexual só acontece em família pobre e em família que não é estável. Não, gente. Acontece em qualquer família. Em qualquer família. Infelizmente, o machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, aonde os homens entendem que mulher é propriedade, que filho é propriedade, então pode fazer qualquer coisa, que está tudo bem. E que ninguém de fora tem a ver. Isso já acabou faz tempo. Isso já acabou faz tempo. Né? Precisamos denunciar abuso sexual que a gente tenha conhecimento. O dia 18 de maio, a importância dele é o Maio Laranja, né, que a gente está vivendo esse mês. No dia 18, comemorou-se o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Extremamente importante essa data, porque, como eu falei no início, se a gente não der luz e falar sobre assuntos difíceis, a gente não consegue combatê-los. Então, a gente tem que dar nome para os problemas para a gente poder enfrentá-los. E o foco do dia 18 de maio, acho que na sexta-feira teve uma passeata bonita aí, né, que eu fiquei sabendo. O foco dele é a prevenção. É a prevenção e a divulgação do Disque 100, que é o principal canal de denúncia de abuso sexual de crianças e adolescentes. A principal ferramenta de proteção que a criança e o adolescente têm é a informação. Por isso, mães, por isso, pais, conversem com seus filhos. E desde cedo, né, claro que em cada idade tem um tipo de conversa que é feita, mas precisamos informar as crianças e adolescentes o que pode e o que não pode, os limites do próprio corpo. Ah, aqui pode pegar, aqui não pode. Se pegar aqui, você tem que contar para a mamãe. Se pegar aqui, você tem que contar. Enfim, conversem com seus filhos. A informação é a maior prevenção de todas. O problema tem raízes estruturais profundas que precisam ser discutidas na sociedade. A naturalização da violência sexual, muitas vezes silenciada ou minimizada, contribui muito para a perpetuação da violência. O medo e a vergonha impedem muitas vezes que a criança ou adolescente de denunciarem. E em muitos casos, ao denunciar, são desacreditadas pela própria mãe. Gente, é muito comum a hora que a criança ou o adolescente não consegue mais, que explode, que conta, ser desacreditada. Gente, uma das mensagens que eu gostaria de deixar assim, mais profundamente: nunca duvidem de uma criança ou adolescente que está dizendo que está sofrendo abuso sexual. Nunca duvidem. E denunciem. Eu vou falar os canais de denúncia, a Polícia Militar vai falar também, o Dr. Rafael vai falar também. O principal foco aqui hoje é a denúncia. E, gente, vocês não têm que provar que o abuso aconteceu. Primeiro, porque é praticamente impossível para a pessoa que está de fora provar. São crimes que ocorrem muitas vezes nas madrugadas. Então, é extremamente difícil a prova. Segundo, que quem tem que provar qualquer coisa é Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. A população em geral não tem que provar nada. O papel da população é denunciar se tem suspeita que está ocorrendo algum abuso sexual. Ou algum abuso, porque a criança e adolescente dá sinais. Quando muda de comportamento muito bruscamente, os sinais são muito claros. A esse contexto todo, soma as estratégias de controle e silenciamento utilizadas pelo abusador. Na maior parte das vezes, integrante do círculo de confiança da vítima.
Isso porque, em muitas situações, ele se vale ou da falta de compreensão, como eu falei que 51% das vezes são crianças de 1 a 5 anos, muitas vezes a criança nem se dá conta que está sendo abusada. Ela acha que é carinho, né? Porque normalmente é o pai, é o padrasto, é o tio, é o avô que cometem. Como que ela vai conceber que essas pessoas estão abusando dela? Muitas vezes elas não sabem, né? Em outros casos, o abusador se aproveita do temor, da vergonha e do sentimento de culpa da vítima. Normalmente é aquela situação de ameaça explícita. Se você contar, eu te mato. Se você contar, eu vou matar sua mãe. Se você contar, eu vou matar sua família. Mas muitas vezes vai pelo lado emocional. Você quer ver seu pai preso? Você quer ver sua mãe passando fome? Você quer passar fome junto com seus irmãos? Isso tudo é método de silenciamento. Então, a gente precisa combater isso. Não se pode enfrentar o que não é conhecido ou visibilizado. Então, o primeiro passo é romper o silêncio e falarmos abertamente sobre ele. Os abusadores, na maior parte das vezes, são pessoas consideradas idôneas pela sociedade. São bons pais aos olhos de todo mundo? São bons profissionais? São bons filhos? São bons avós? Aos olhos de todo mundo é isso. Está entre nós, andando entre nós tranquilamente. Lembre-se, 70% dos casos são cometidos por pessoas próximas. A revolução dos direitos não é mais compatível com nossa sociedade, que insiste em fingir que o problema não existe. É preciso falar abertamente sobre como enfrentarmos esse problema gravíssimo, que instiga, que incomoda, tira da zona de conforto e que só faz aumentar os índices de violência. O nosso silêncio, só quem se satisfaz dele é o abusador e os números. Precisamos pensar e refletir sobre de que forma nossa omissão vem contribuindo para naturalizar essa violência e fortalecer o abusador. São milhares de crianças e adolescentes sofrendo com o nosso silêncio. Muitas vezes a gente pensa assim, é meu vizinho ali, não é da minha família, eu não tenho certeza, eu não tenho prova de que está acontecendo. Só que a criança e o adolescente estão lá, vivendo dia a dia a violência. Será que a gente consegue dormir com isso? Se a gente se colocar no lugar do outro? Será que se a gente pensar, olhar para trás um pouquinho e pensar quando a gente era criança, a gente consegue lidar com isso? A gente tem que refletir muito. São milhares de crianças sofrendo com o nosso silêncio. Esse é um fenômeno presente em todas as classes sociais e composições familiares. Contrariando que só família pobre e que as que fogem do chamado padrão de família. Família tem padrão? Não sei, né? É muito comum que os sinais do abuso apareçam no ambiente escolar. É muito comum. Por isso é necessário que na escola todos estejam qualificados para identificar sinais que a criança e adolescente dão para denunciar um possível abuso. Gente, recebo muitas perguntas assim, mas se eu denunciar, eu vou ter que ir lá na delegacia? Eu vou ter que ir lá no fórum? Gente, vai. É bom? Não. É extremamente chato e complicado passar por uma situação dessa. Mas eu acho que muito mais chato, muito mais complicado é saber que a criança e o adolescente estão sofrendo abuso sexual dentro de casa sem ter ninguém a quem recorrer. Então, se aconteceu dessa criança escolher você como pessoa de confiança para poder falar, muitas vezes a criança fala assim,
Eu vou te contar, mas não conta para ninguém, não. Por favor. A gente é adulto. Eu acho que o que a gente tem que virar para essa criança e adolescente, olha, é um assunto muito sério e sim, a gente precisa denunciar. E aí, gente, não é pegar no braço dessa criança e levar ela para o conselho tutelar, levar ela para a delegacia, Não é assim. Quem vai é aquele que foi escolhido como a pessoa de confiança daquela criança e daquele adolescente. Então, não precisa pegar, porque aí vai chegar no conselho tutelar, o conselho tutelar vai na delegacia com vocês, e aí o delegado vai pedir o depoimento especial dela. Então, a criança vai ser ouvida uma vez só, depois lá no fórum. Então, o procedimento normalmente é esse. Também é extremamente necessário trabalhar a prevenção do abuso. Importantíssimo isso. Com a conscientização das crianças e adolescentes sobre os limites do próprio corpo. E a principal ferramenta de proteção da criança e do adolescente é justamente a informação. Ela precisa identificar o que é abuso para poder pedir ajuda. Muitas vezes a criança não tem noção, entendendo, como eu já falei, como carinho muitas vezes, né? Então, precisamos conversar com nossas crianças e adolescentes. A população precisa denunciar, tendo, inclusive, a segurança de que a denúncia pode ser anônima. Gente, canal de denúncia, Disque 100, Disque 181, essas duas vocês não precisam nem se identificar. O delegado vai falar mais disso adiante, mas o que a gente precisa é que vocês especifiquem o que está acontecendo. Aonde é que está acontecendo, quem são as crianças, a idade dessa criança e desse adolescente. Precisa especificar o caso, mas vocês não precisam se identificar. Todos esses casos caem para a delegacia. Então, assim, gente, precisamos denunciar. Não é fácil aceitar e tomar uma atitude dessa. A gente sabe que não é. Mas é obrigatório por lei. Então, aquele que sabe de um abuso e não denuncia, ele também pode responder pelo próprio abuso. A mãe que sabe que está acontecendo um abuso dentro de casa e não denuncia, ela pode responder pelo mesmo crime. Eu já condenei várias mães por estupro. Várias. Tem o caso raro, claro, da mãe segurar, inclusive, a adolescente para o padrasto estuprar, mas isso é raro. Isso é raro. Na maior parte das vezes, as mães são omissas, seja por medo, seja por vergonha, mas a mãe também pode ser condenada por estupro. Então, isso é muito sério. É muito sério. E para além disso, porque eu acho que isso nem é o pior é pensar que o seu filho, que sua filha está sofrendo abuso dentro de casa dia a dia. Eu acho que é o pior. Né? Se você acredita que alguma criança ou adolescente da sua família está sendo vítima, ou próximo, está sendo vítima de violência, você deve agir. O diálogo com crianças e adolescentes deve acontecer desde os primeiros anos de vida, já que o abuso pode acontecer em toda a faixa etária. Estudos mostram que informações sobre o corpo humano e sobre a sexualidade podem tornar crianças e adolescentes menos vulneráveis à violência. Além disso, fornece habilidade para que eles procurem ajudas em situação de risco. Crianças e adolescentes que têm liberdade para falar com os pais, educadores ou responsáveis abertamente possuem maior proteção contra eventuais perigos. E no caso de ser denunciada a você uma situação de abuso, acolha essa vítima, mantenha a calma e deixe ela te contar tudo, sem interrompê-la. Por mais que isso seja difícil. E aí, depois que te contar tudo,
você vai acolhê-la e denuncie. Gente, a subnotificação é um dos maiores problemas do abuso sexual infantil, porque é onde as autoridades têm mais dificuldade em chegar, é dentro da casa das pessoas. Então, quem sabe de algum abuso precisa denunciar. Gente, nossas crianças estão sofrendo dentro de casa caladas, sem ter a quem recorrer. Precisamos refletir sobre isso. Né? Bom, gente, e o principal, nunca duvida da palavra da vítima, gente. Isso é muito dolorido. Quando a criança e adolescente ou adolescente toma coragem para falar, é porque realmente já não está suportando. E ter uma palavra de desconfiança é muito cruel. É muito cruel. Nunca duvide da palavra da vítima. E a vítima nunca tem culpa do abuso sofrido. Nunca a culpa é da vítima. Vamos ter consciência disso. A culpa é do abusador, sempre, sempre. Não tem essa, mas fulana é assim, né? Não, gente. A culpa é sempre do abusador. Bom, esse era o recado que eu queria passar para todo mundo. Mais uma vez quero agradecer a presença e volto ao final para os agradecimentos. Vou passar a palavra para o sargento. Gente, antes do sargento falar, nós gostaríamos de agradecer também, registrando a presença aí do Conselho Tutelar de Dionísio, o Conselho Tutelar de São José do Goiabal e o Conselho Tutelar de São Domingos do Prata. Muito obrigado aí a presença de vocês. E agora com a palavra o nosso sargento João Paulo aí. Boa noite a todos. É muito importante para mim estar aqui hoje, representando a Polícia Militar, não só como policial militar, mas como pai de menina, como pai de menino, pai de 2 crianças, para falar desse tema que é tão ruim, mas ao mesmo tempo tão real, e que está do nosso lado, está muito mais próximo do que a gente imagina, infelizmente. Eu vou passar a palavra para o soldado Liverson, que a gente vai trazer a conhecimento a todos vocês, algumas informações muito importantes no combate desse tema. Pessoal, boa noite. Eu queria saber para quem eu vou passar a palavra. Todo mundo está passando a palavra, brincadeiras à parte, né? Acho que por si só, né, tudo que a juíza falou, eu acho que nem precisaria de mais. Eu queria só fazer das palavras dela as minhas. Mas, né, a gente trouxe algum conteúdo aqui para estar complementando. E, né, só queria frisar que eu estou extremamente tranquilo aqui. Ó, o arsenal que eu estou aqui. Ó, sargento, juíza, delegado, o Léo aqui, investigador. Então, no final, aí, qualquer pergunta, vocês já sabem para quem direcionar. Beleza? Então, estou tranquilo. Né, a gente vai estar dando continuidade. Então, pode seguir. Gente, só a título de curiosidade, o porquê dessa data, né, a data de 18 de maio foi escolhida em memória a Araceli Cabreira Sanches, uma menina de 8 anos que foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta. O corpo dela foi encontrado desfigurado por ácido 6 dias depois do sequestro. A polícia descobriu que a menina foi morta por membros de uma tradicional família de Vitória, né, Espírito Santo, em 18 de maio de 1973. Aí por isso esse 18 de maio, é só a título de conhecimento. Pode voltar lá. Gente, o primeiro slide, ele é pesado mesmo, é para reforçar ainda mais, chamar a nossa atenção para essa triste realidade. O dia escolhido, uma criança de 8 anos, a gente está falando de uma criança de 8 anos, crimes brutais que aconteceram com ela. Então, esse primeiro slide é para trazer a atenção de todo mundo mesmo,
para uma realidade que infelizmente é triste, mas acontece. Quais são os objetivos, né, de campanhas, eventos desse estilo aqui? Conscientizar quanto à gravidade, né, prevenir, aprimorar o atendimento e incentivar a própria denúncia em si. Aí a gente trouxe aqui o artigo 5º do ECA, a título de conhecimento novamente, para quem não sabe o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Coincidentemente, a gente fala de criança, adolescente, eu acho que a sigla, ela é até ECA, né? Nos remete a nojo mesmo. É uma coincidência, mas infelizmente é isso. Então, ele traz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Dever de todos, né, como a juíza expressou bem, é dever da família, da sociedade, do Estado, certo? Prevenir ocorrências de ameaça, violação desses direitos. Chega a ser triste, mas a doutora já até passou os dados, a gente tem à frente também, que a maioria desses casos, eles ocorrem justamente no âmbito familiar, né? Que é quem deveria estar ali acolhendo mesmo, protegendo, é quem receberia, no caso, alguma, né, essa primeira denúncia, ou aconteceu isso na escola, quem de fato, né, era para estar deparando com esse tipo de situação e estar repassando, são a maioria dos autores, infelizmente. Esse slide é muito importante. Dever de todos. Então a gente tem costume de cobrar da justiça, cobrar da polícia, mas a maior prevenção começa em casa. Dever de todos nós. O que é a violência sexual? Eu acho que deu para, né, acho que todo mundo já conseguiu compreender, mas violência sexual é toda forma de ato, jogo ou relação sexual imposta a crianças ou adolescentes com desigualdade de poder e utilizando ameaça, força, sedução, manipulação. A gente, seja por questão, por falta de conhecimento mesmo, quando a gente depara com esse termo sexual, a gente tende a estar levando para a questão do sexo em si, né, para penetração mesmo. Só que, como tudo que já foi dito, a gente consegue ver que o termo em si ele é muito abrangente, né? A gente vai estar vendo alguns artigos posteriormente, vocês vão poder estar vislumbrando isso. A violência sexual pode ocorrer de duas formas: intrafamiliar, né, que chega a ser chocante, mas é a maioria dos casos, infelizmente, né, quando há relação de parentesco entre vítima e agressor, e extrafamiliar, quando não há relação de convivência familiar entre vítima e agressor, né? Os dados que a doutora já passou, só frisando novamente, 73% dos casos registrados ocorrem no ambiente doméstico. A gente vai estar mostrando alguns artigos do Código Penal, até a título de conhecimento mesmo, mas eu queria até frisar. Hoje a gente, né, todo mundo tem acesso ao celular, à internet. Às vezes são coisas que ninguém, né, a gente quer usar a rede social mesmo, fazer pesquisas diversas, né, WhatsApp, Instagram, mas são coisas que é interessante e até pequeno, se você for ver, e já esclarece bastante coisa para você, entendeu? Que é parte daquilo que a gente falou no início. A conscientização, né, você participa dessa palestra, a gente traz dados, né, faz essa explanação, mas é claro que vai além disso aqui. Quanto maior conhecimento você tiver, falando agora da própria legislação em si, estou falando para o pessoal chegar aqui, amanhã já matricular na faculdade de Direito, não é isso, gente.
Eu falo, né, hoje, você joga no celular ali, ó, seja o ECA, vou dar uma lidinha aqui no Código Penal. Olha, gente, esse crime aqui, você vê uma notícia, criança, né, aconteceu isso, isso e isso, na cidade tal, no bairro tal. Vai lá e dá uma pesquisada, como que foi, o que é aquele crime ali, o que aquela pessoa cometeu, sabe? São coisas simples, que é o que eu estou falando. Hoje em dia, a criança está com celular. Então, a gente dá essa explanação, mas quanto mais conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você entende melhor aquela situação, onde que você vai procurar, você sabe realmente, aconteceu isso aqui, eu sei que isso aqui, ó, eu tenho que envolver o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar, ele juntamente com a polícia, então pode estar fazendo isso, pode estar fazendo aquilo. Então, conhecimento nunca é demais. Então, é só um adendo mesmo, para fora tudo que for falado aqui hoje, né, for lido ali, vocês terem essa consciência de estarem buscando mais mesmo, entendeu? Saber mais, compreender mais. Eu estou brincando questão de tiver dúvida, tirar com o pessoal, mas é claro que, né, eu e o sargento, o Romano, né, de certa forma, acho que essa é vamos colocar assim, uma facilidade de cidade pequena, é que a interação com a gente ela é muito mais fácil, entendeu? A pessoa está passando na porta do quartel toda hora, então às vezes você ouviu uma coisa aqui, você já lembrou de alguma situação, seja um vizinho, né, seja um parente, seja um conhecido, pode estar indo lá, conversando com a gente. Não, aquele dia vocês falaram, na hora eu lembrei, mas eu fiquei meio assim. Então, acho que esse é um ponto positivo de locais menores, entendeu? Essa interação direta com a polícia militar mesmo. E nós estamos abertos a ouvir qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de informação, principalmente sobre esse tema que é tão sensível, sem preocupação e disposição. A pessoa não precisa ter medo, se não quiser revelar a identidade, que é na maioria dos casos, e é natural isso. A gente não quer expor ninguém, a gente só quer atingir o resultado contra esse eventual abusador. Pode voltar. Voltar, né? Pessoal, só, né, repassar alguns artigos aqui, que são os que acabam tendo maior incidência mesmo no nosso meio. O artigo 213 do Código Penal: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Reclusão de 6 a 10 anos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena reclusão de 8 a 12 anos, se da conduta resulta morte, uma pena reclusão de 12 a 30 anos. Esse artigo, gente, que eu acabei de ler, é o artigo que descreve o estupro. Por isso que eu estou falando que são os de maior incidência, que a gente fez questão de estar destacando no slide. O artigo 215, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Esse artigo ele traz a violência sexual mediante fraude. Então, vocês começam a perceber que vai muito além do ato sexual em si que a gente tem em mente, que é a questão, né, do órgão sexual mesmo. A partir dos artigos que vão sendo passados, você vê que já entra o ato libidinoso, a questão da fraude, né, você dificultar essa manifestação. Pode passar, Romano. Assédio sexual é outro que é bem comum, né? Quem nunca viu uma notícia sobre isso? Acontece muito em relação de né, chefe, empregado, de modo geral. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. É um artigo que, infelizmente, onde que ocorre mais isso? Quando tem justamente essa questão superior, entendeu? Aquela questão de superior hierárquico,
é o patrão e empregado mesmo. Entendeu? Então, quantas notícias, quantos casos desse tipo a gente vê aí diariamente? A pena de detenção de 1 a 2 anos, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Parágrafo 2º protege o menor de 18 anos, né, que são nossas crianças e adolescentes, dizendo que existe um aumento de pena para quem comete isso contra menores. Estupro de vulnerável. Artigo 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, né, pena de reclusão de 10 a 20 anos. Se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. As penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam-se independente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Aqui a gente já consegue ver a gravidade que é pelo fator da idade mesmo. É por isso que é o estupro de vulnerável. Então, 14 anos, abaixo de 14 anos, não tem essa questão de porque namora, a gente vê muito, né, infelizmente ou felizmente, não sei falar ao certo, hoje 14 anos, né, na minha época não, mas hoje já é normal, né, tá namorando mesmo, quando tá só namorando tá bom, de modo geral. Infelizmente hoje a gente, né, meninos de 14, 15 anos aí sendo mães já, então é uma coisa que vem a cada ano, vem sendo mais recorrente ainda. Só que a gente tem que frisar que quando você trata de alguém com até 14 anos, não tem que falar de consentimento, não. Não existe essa questão de consentimento. Não, a gente pai, mãe, sabia que a gente namorava. Não tem, gente. Estupro de vulnerável é uma condição na nossa legislação. Abaixo de 14 anos é considerado vulnerável. O artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, reclusão de 2 a 5 anos, que é a corrupção de menores. Então você vê que, né, como que a própria legislação ela já vem trazendo isso de forma mais veemente, porque essa idade, né, ela traz esse agravamento mesmo, entendeu? Não tem essa questão de consentimento, não. Eles já batem reiteradamente nessa idade, já mostrando que, ainda que não seja você, mas só de você participar, de você induzir, você já está incorrendo. O artigo 218. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, reclusão de 2 a 4 anos. A satisfação de lascívia, né, mediante presença da criança ou adolescente. É outro artigo que é comum demais, infelizmente, né? Essa questão de tá namorando, né? Aí tem um filho, uma filha, 11, 12, 13, e tem relação sexual ou algo do tipo. Infelizmente, a cada ano que passa, isso vem ficando mais comum, entendeu? Só que vocês veem como que o próprio Código Penal ele chega a ser até um pouco repetitivo, entendeu? Porque quando você para analisar de modo geral, você vê que ele vem te mostrando mesmo, artigo após artigo. Não é a questão de você praticar o ato em si, é de você permitir, você induzir, você fazer na frente, entendeu? Então, ele chega a ser repetitivo, mas frisando que essa idade, ela é uma idade muito recriminada pela nossa justiça mesmo, entendeu? Artigo 215. Praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. É a importunação sexual. Ali já não traz a questão da idade, ali já vai enquadrar qualquer pessoa, que é essa questão de
né, de você praticar qualquer coisa para você satisfazer a sua lascívia mesmo ou a de terceiro, para você ver como que ele traz nenhuma situação mediante você não, ainda que você coloque a pessoa naquela condição ali para que alguém se satisfaça, mas você está incorrendo no crime. Trazendo para exemplos práticos, que a gente vê muito em reportagens e até mesmo no dia a dia, depoimento de mulheres e tal, a famosa encoxada no ônibus, a passada de mão, enquadra nesse artigo aí, importunação sexual. A gente pontuou ali, né, papel dos pais e familiares, a doutora frisou muito essa parte. Acompanhar o uso de celulares, redes sociais, aplicativos. Hoje, gente, né, eu creio que isso não é novidade para ninguém. Indo nessa linha aí, você tem vários aplicativos de controle parental mesmo, entendeu? Quem nunca viu ou não sabe do que eu estou falando, depois vocês pesquisam ali, aplicativo de controle parental, YouTube, Google, o que for. Então hoje tem aplicativos que você coloca no celular do seu filho, que você consegue estar monitorando. Você monitora as conversas dele, você monitora tudo que ele está fazendo. Hoje, na verdade, tirando esses aplicativos, os próprios celulares, hoje, eles já vêm com alguns aplicativos que você limita o uso do seu filho, né? É normal, às vezes tem criança, você não vai comprar um celular para ela, mas usa o seu para jogar, né? Pega do tio, pega do irmão mais velho, tudo. Então, dentro do próprio celular, você consegue criar um ambiente para a criança ali. Por exemplo, você usa o WhatsApp, Instagram, Facebook, mas quando ela for mexer no celular, você cria um ambiente dentro do seu próprio celular ali para ela. Então você desabilita esses aplicativos, entendeu? Você consegue fazer isso com senha mesmo, e quando você passa para ela, ela utiliza só os aplicativos que você quiser que ela use. Então não sei se todo mundo sabia disso, mas isso é coisa que já está vindo há muito tempo, e esses outros que eu estou falando, aplicativos pagos mesmo, você consegue monitorar tudo que a sua criança faz. Inclusive, além de monitorar, você consegue limitar o uso dela no próprio celular dela. Depois, né, quem tiver curiosidade, eu acho que é interessante, vocês pesquisam lá, YouTube lá, e jogam aplicativos de controle parental. Vocês vão ver diversas. Né, promover o diálogo aberto e estabelecer relação de confiança com os filhos, né, gente? Isso acho que chega a ser chover no molhado, né? Mediante hoje as músicas, os programas, a rede social em si, mais do que você estar vigiando, é você tendo esse diálogo franco, porque infelizmente hoje é a nossa realidade, entendeu? As músicas, apologia à questão sexual mesmo, a gente nota, com o passar dos anos, né, eu acho que é um ponto negativo, mas essa questão sexual, ela vem aflorando nas crianças muito mais cedo. A gente pega situações que na nossa época era inconcebível, hoje é normal, entendeu? Então, e aí? Você vai tratar da mesma forma que as pessoas antigas tratavam? Não. Então hoje você tem que ter esse diálogo mais franco, porque você já sabe que se você não falar, ele vai ver aquilo, ele vai ouvir aquilo numa música, né? Ela vai ouvir aquilo numa música, num filme, numa série, na sala de aula, né? Entre os coleguinhas, não tem como fugir, essa é a nossa realidade. Então, a gente tem que tentar lutar com as armas que a gente tem mesmo, informação, essa vigilância constante. Sejam parceiros de seus filhos, quebrem todo tipo de tabu que possam existir entre você e seu filho. Converse de forma aberta, ganhe a confiança, explique. Não precisa ser de forma detalhada, mas de uma forma que ele entenda, para estar sempre atento a isso. Se alguém proceder qualquer tipo de invasão, seja no corpo, seja algum depoimento invasivo no telefone celular, chamando para alguma coisa estranha, oriente seu filho, jogue franco com ele para você estar sempre atento
caso isso possa vir a acontecer na sua residência, na sua casa, através das redes sociais, principalmente joguinhos, Free Fire, chat de jogos, Instagram, monitore. Isso não é invasão de privacidade, é ter cuidado com os nossos. Pessoal, a gente pode ver ali, ó, orientar sobre namoros precoces, toques, né? Isso aqui que o sargento falou. É uma conversa que antes ela não existia, ou talvez ela nem era necessário, mas hoje, 14, 15 anos, vamos colocar 15, 16 anos aí, é uma idade hoje totalmente diferente há 15, 16 anos atrás, entendeu? Alguém de 15 anos, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, é totalmente diferente hoje. O acesso a essa questão sexual, essas apologias. A gente vê muito meme aí, a gente ri, brinca, né, de crianças perguntando coisas que você com 10 anos você não perguntava, entendeu? Uma menina escuta uma música ali, o que é? E aí você vai falar o quê? Você vai mentir? Você vai brincar? Se você não falar, hoje ele pega o celular, ele joga ali, a meta hoje, o WhatsApp aí, inteligência artificial, querendo escutar qualquer coisa da música, ela vai jogar ali e vai detalhar tudo para ela. Então, se ela não tiver essa liberdade com você, né, que em tese tem esse dever maior, né, na questão ali, está no seu âmbito familiar, essa educação, essa proteção mesmo familiar, se você não tiver esse cuidado e ela não tiver essa liberdade com você, ela vai ter com o coleguinha, com o namoradinho. Não tem como fugir disso, não. Essa é a nossa realidade hoje, infelizmente. Sinais de alerta. Parte muito importante agora na questão da prevenção, que a gente tem que estar muito atento com os nossos filhos. Mudanças bruscas de comportamento, agressividade, isolamento ou apatia, medo ou rejeição a pessoas próximas, inclusive familiares. Regressões, comportamentos regressivos, voltar a fazer xixi na cama, voltar a chupar dedo. Recusa em trocar de roupa na frente dos pais ou parentes. Falas ou brincadeiras com conotação sexual inadequada para a idade. Pesadelos frequentes ou insônia. Choro excessivo ou tristeza sem motivo aparente. Ferimentos, infecção ou dores nas partes íntimas. Relatos indiretos, do tipo, alguém fez algo que eu não gostei, me tocou estranho. Queda repentina no desempenho escolar, dificuldade de concentração e atenção, isolamento, mudança de comportamento ou explosões de raiva. A atuação da Polícia Militar de Minas Gerais. A gente atua na prevenção e na repressão também. Na repressão, quando a gente toma conhecimento de um fato que é trazido através de vocês, por meio de denúncias ou por meio de ligações mesmo 190, quando é uma situação mais emergencial. Prevenção primária, através desse contato de palestras, campanhas, patrulha escolar, atenção imediata no 190 e nas redes de proteção, e o acompanhamento, quando necessário, encaminhamento ao conselho tutelar, psicólogo, etc. Canais de denúncia. Como o Liverson falou, e eu também, a gente está sempre aberto, por ser uma cidade menor, a esse contato. Todos os policiais a gente sempre orienta também a estar ouvindo vocês. Como eu disse, reforço o interesse. Não é expor ninguém, e sim pelo resultado de inibir aquela situação ou punir eventual agressor. Disque 100, 181, que é o disco de denúncia, esse com sigilo absoluto, não pede nem identificação. 190, que é o telefone universal da Polícia Militar, e o Conselho Tutelar. Aí está o telefone do Prata, mas posteriormente a gente divulga também o telefone do Conselho Tutelar de Dionísio e tem o telefone da viatura também nossa. Aí fica uma frase para reflexão: proteger a criança de hoje é proteger o adulto de amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Um momentinho, a doutora, para falar de novo. Eu só queria, eu acho, Liverson, né? Eu acho que só que o senhor confundiu o que é comum e o que é normal.
Eu acho que o sexo com 15 anos, com 14 anos, não é normal. Pode ser comum. Então, eu acho que você só trocou essa conotação. Acredito que sim. Não, a gente não pode normalizar esse tipo de situação. Sexo com 15 anos, com 16 anos, por mais que seja comum hoje acontecer entre os adolescentes. Lembrando que sexo com criança menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Não importa se a criança quer, não importa se foi a criança que chamou, não importa se a criança não é mais virgem. É estupro. Não importa qualquer situação, é estupro. Só queria deixar esse detalhe, eu acho que só houve essa confusão entre o que é comum e o que é normal. Que a gente não pode normalizar, né? Pessoal, né, bem colocado pela juíza. Quando eu usei o termo comum, eu usei normal? Tá, não. Então, gente, normal, que eu quis dizer, na verdade, é o comum. Não normalizando, não é que eu estou normalizando, não, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que é normal. Eu quis dizer realmente a questão do comum nos dias atuais. Há 10 anos atrás, ficou certinho, né? Mas realmente é isso aí. Eu quis dizer comum mesmo. Infelizmente hoje vem se normalizando a cada ano que passa esse tipo de situação. Ok? Isso aí, gente. Muito obrigado. E para dar continuidade à nossa palestra, nós convidamos aqui o nosso delegado de Polícia Civil da comarca de São Domingos do Prata, Dr. Rafael. Muito boa noite a todos. Meu nome é Rafael, sou delegado aqui da comarca, responsável por São Domingos do Prata, São José do Goiabal e Dionísio. Eu queria falar com vocês, vou ser breve, eu queria reforçar com vocês a importância da denúncia. A gente já falou várias vezes aqui e vai falar até o final dessa palestra sobre a importância da denúncia. Todos esses canais, eu pedi para os militares deixarem aqui exibidos, o Disque 100, o Disque 181, que é o Disque Denúncia, o 190, o Conselho Tutelar e a nossa Delegacia de Polícia, todos esses canais são anônimos. A gente garante o anonimato de todo mundo. E todas essas denúncias são checadas, 100% delas, tá bom? Mas a gente precisa que essas denúncias cheguem com a maior quantidade de informação possível. A gente, às vezes, recebe denúncia sem nome da vítima, sem o nome do agressor. A gente não recebe o endereço onde essas pessoas moram. E é muito importante a gente receber isso tudo, tá bom? Uma parte grande da investigação desse tipo de crime, ela vem das informações que as pessoas passam. Aqui em Dionísio, a gente tem Conceição de Minas, a gente tem Baixa Verde, é longe, é área rural, a gente pega estrada de terra para chegar lá, né? Não pega celular quando a gente vai para lá. Então, como que a polícia vai estar 24 horas tomando conta daquele local? Não tem como. A gente precisa da ajuda das pessoas. A gente precisa que vocês encaminhem isso para todos nós aqui. E isso funciona. E eu acho que vocês aqui em Dionísio já viram, nós aqui vimos como isso funciona. A gente tem casos aqui de resgate de crianças, né? E em situações de tortura, em situações de violência sexual, e a gente conseguiu agir por causa de denúncia. A forma ali concreta de vocês verem que essa denúncia é levada a sério. Quando esses fatos são levados aqui a qualquer desses órgãos, a gente ainda tem uma outra possibilidade de agir. Desde 2022, com a lei Henri Borel, é o caso daquele menino lá do Rio, que era filho de um político famoso, foi torturado pelo padrasto, morreu e a mãe se omitiu. Quem se omite responde, tá? Como a juíza falou. A partir dali, foi criada a possibilidade de instituir medida protetiva para essas crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual. Aquele mesmo tipo de medida que a gente já conhece da Lei Maria da Penha. Afastamento do lar, imposição de pensão, né, alimento provisório, proibição de contato.
E o delegado de polícia pode pedir essa medida direto ao judiciário. O conselho tutelar pode pedir essa medida direto ao judiciário, sem passar pela família. Até porque a gente sabe que esses crimes acontecem dentro de casa. Então não faria sentido a gente precisar de pai, mãe ou padrasto para levar esse caso à justiça. Aqui na nossa comarca, a gente tem visto esses agressores serem intimados no mesmo dia, quando a juíza defere essas medidas. No mesmo dia, que eu nunca vi uma iniciativa dessa. E isso tem levado à prisão em flagrante dessas pessoas. Quem acha que descumpriu uma medida judicial vai ficar por isso mesmo, aqui está se dando mal. Tá? Aqui está sendo preso em flagrante. E a gente mostra com isso como que os órgãos aqui de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, como está todo mundo integrado nesse combate. Tá bom? A gente teve casos aqui na comarca, né, que chamaram muita atenção. A gente não vai ficar citando o caso para não expor ninguém. Mas essas denúncias permitiram, inclusive, que uma menina fosse salva. Ela quase morreu e ela foi resgatada na hora, naquele instante. Se não tivesse acontecido aquela denúncia, essa menina estaria morta. A gente viu outros casos aqui, né, até na televisão, em que crianças foram resgatadas a partir de informações que nós recebemos. E o que eu falo para vocês é uma pergunta: e se eu tivesse recebido essa informação mais cedo? A pessoa não tivesse tido medo de falar sobre isso, né? Será que a gente não teria feito um pouco mais até do que a gente pôde fazer? A gente tem conseguido fazer mais, sim. E eu estou vendo aqui que, né, fomos apresentados aqui, os 3 conselhos tutelares estão aqui representados, né, todos os conselheiros. Eu, em todas as palestras, tenho elogiado os conselhos tutelares, porque a gente tem uma relação muito próxima com todos eles. Aqui em Dionísio, especificamente, a gente se fala praticamente toda semana, não é verdade? A gente acompanha todos os casos estão sendo acompanhados pela delegacia. Tem dado muito certo, a gente tem tido retorno disso. E a gente está sabendo que essas crianças resgatadas, elas estão em condições melhores do que estavam antes. Ninguém está feliz sendo agredido, ninguém está feliz sendo violentado. Um abrigo, às vezes, é melhor do que ficar naquela situação de tortura. Então, eu queria, se a Excelência, a senhora me permite, eu queria pedir que os conselheiros ficassem de pé, por favor, dos 3 conselhos tutelares. Eu queria pedir todos uma salva de palmas para eles. Tá? Fica o meu muito obrigado. A gente tem trabalhado bastante, né? Tido muito trabalho e tem resolvido. Também com o pessoal do CRAS e também com o pessoal do CAPES. Toda a rede de proteção tem funcionado. Tem funcionado por iniciativa, né, não só da polícia. A gente tem que saber que a gente tem a justiça do nosso lado, aqui na comarca. Tendo a justiça do nosso lado, fica muito mais fácil. Não tem ruído. É dinâmico, é rápido. Todo caso que chega lá na delegacia, ou vindo pela Polícia Militar, ou vindo pelo Conselho Tutelar, tudo é feito imediatamente. É imediato. Por mais que vocês não vejam a viatura na rua, a diligência está sendo feita. Polícia Civil não trabalha ostensiva. Polícia Civil trabalha sem uniforme. A gente vai atrás da informação. A gente não vai expor essas pessoas, mas a gente vai resolver esse caso. Todos esses casos. E a gente precisa da informação. Tá? Não é vizinho fofoqueiro. Quem denuncia não é isso. A gente não pode confundir as coisas. Denúncia é coisa séria. Denúncia salva a vida das pessoas. Então, eu queria só reforçar esse pedido. Vou repetir todos os canais que a gente tem. A nossa delegacia está aberta, funcionando. Né? A gente tem um policial atendendo lá, né? Um escrivão, o Daniel está trabalhando lá. Por mais que o Daniel, se ele não estiver lá na hora, eu peço que falem com os outros servidores para a gente marcar para a pessoa ser ouvida. Não vai ser identificada, tá bom? A gente tem formas de fazer isso sem identificação. O Ministério dos Direitos Humanos tem o Disque 100, isso chega para nós. Eu tenho prazo para investigar isso, muito curto e muito rápido. A polícia cobra isso da gente, tá bom? O Ministério dos Direitos Humanos cobra isso da gente. E esse é um dos melhores canais que a gente tem utilizado para apurar esse tipo de denúncia. Tem funcionado muito. O 181, Disque Denúncia, ele é recebido por nós, Polícia Civil, e pela Polícia Militar.
Todos temos que checar essas denúncias, a gente checa também muito rápido, é uma fonte boa de informação, anônimo, é um telefonema em que você deixa lá as informações. Eu reforço para que essas informações sejam completas, o mais completa possível. Me dá um ponto de referência, me fala quem é essa pessoa, quem é a vítima, quem é o vizinho, quem eu posso convidar para a delegacia, né? Tudo isso vai enriquecer e acelerar a nossa investigação. O 190 da Polícia Militar, tá? Eles também repassam isso para a gente, e os conselhos tutelares. Vou me despedir, muito obrigado aqui por terem recebido, terem passado essa noite com a gente. O recado é importante, tá? Isso não é só uma palestra, vocês vão levar isso e aplicar isso na vida de vocês, para que a gente consiga reduzir a zero, se Deus quiser, todos os casos que a gente está tendo aqui. Tem diminuído, graças a essa iniciativa, eu acho que tende a melhorar. Eu vou passar a palavra para a nossa juíza para o encerramento. Muito obrigado a todos, boa noite. Bem, gente, estamos chegando. Pode falar. Gente, bom, eu queria agradecer, primeiramente, o município. Não adianta, é o terceiro projeto que eu trouxe para a comarca. Não adianta eu trazer um projeto e não ter como aplicar. Então, agradeço muito o apoio do município, das secretarias, tanto de educação como de assistência social, porque só uma ideia a gente não faz nada, né? Sem o apoio a gente não faz nada. Queria agradecer muito o apoio do delegado, também de ter comprado essa ideia dessa palestra, da Polícia Militar, aqui o Sargento João Paulo, mas tem o Tenente Branco, né, que é o tenente da comarca também, que também é muito parceiro. Queria agradecer os conselhos tutelares, fiquei muito feliz que estão os três juntos. Eu acho que, desde que eu cheguei aqui, eu esqueci de falar só um dado, que eu falei que de julho a dezembro foram 16 casos. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a junho foram 4. Então, quer dizer, o trabalho vale a pena, vale a pena. E, gente, queria agradecer demais a presença de todos vocês. Vou repetir novamente, sei que foi uma convocação, mas se não fosse, não dava resultado. Mas a atenção que vocês tiveram na palestra inteira, isso muito me causa gratificação. Então, agradeço muito mesmo a todos vocês. Denunciem, gente, denunciem. Vamos salvar nossas crianças e adolescentes que estão sofrendo em casa caladas. Então, queria muito agradecer e volto a palavra agora para o... Obrigada.